Para você, qual é o tamanho de um abraço? Qual é o tamanho de um olhar? De um sorriso? A vida é feita de vários momentos, e eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. Um olhar pode ter o tamanho de uma descoberta, de um amor incondicional, ou de um grande orgulho. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. Pesquisas que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Inovação que nos ajuda a criar novas soluções para um novo mundo e educação para a vida das pessoas. É por isso que temos um campus do tamanho da nossa vontade de aprender, de descobrir e de ensinar cada vez mais. É por isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Ideas in motion. For hundreds of years, we've moved the world. From the Industrial Revolution. GKN was there with an expertise in metals. They helped revolutionize society. From the birth of the motor car, GKN's been part of the automotive world. And as the car has changed, we've changed. Grown. Evolved. Shifting focus from nuts and bolts to defining how a vehicle drives. Keeping one step ahead of a fast-changing world. That's still true today. If it involves movement, you can be sure GKN's behind it. Producing systems for the world's most amazing vehicles. From family cars to sports cars. All-wheel drive to city compacts and everything in between. Helping make cars great to drive. And what about the future? We'll stay one step ahead. Working even more closely with our customers, growing with them and supporting them in new territories. Collaborating deeply to find better ways to get people where they want to be, safely and on time. Helping major brands define themselves, trusted as a partner. We'll keep innovating. And we'll keep exploring. Developing smarter ways of manufacturing and new complex materials.
Technologies that transform, improving performance and reducing our impact on the environment. We're busy discovering what's possible. What's next? Great ideas together with the people and expertise to bring them to life. All this is built by us. You know who puts ideas in motion? We do. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 8ª Feira de Carreiras 2020. Neste ano, o formato será online com uma nova proposta: conectar as pessoas ao mercado de trabalho. Por isso, te conectamos, então, nesse dia 20 de outubro, a 5 palestras nas áreas de comunicação, saúde, humanidades, negócios e tecnologia. Eu sou o Rodrigo Coelho Barros, eu sou professor da Escola Politécnica aqui da PUC do Rio Grande do Sul e sou pesquisador em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Serei o mediador da palestra de encerramento da feira, que tem o título Inteligência Artificial e o Mercado de Trabalho. Qual é o impacto nas empresas e nos empregos? Ao lado do nosso palestrante, Francis Ricaldi, líder técnico e executivo sênior de arquitetura na IBM. O Francis fará a sua fala e depois será aberto para perguntas, então fiquem muito à vontade para enviar suas perguntas aqui no chat. Bem-vindo, Francis, a palavra está contigo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre inteligência artificial e o mercado do trabalho, o futuro das profissões e o próprio passado das profissões que estão se transformando, se reinventando. Eu vou abordar aqui um pouco sobre a evolução das tecnologias e das próprias profissões e alguns cases que estão transformando as empresas e os mercados. Depois a gente pode bater um papo na sessão de perguntas. Então, eu sou o Francis Ricaldi, como o Rodrigo apresentou. O meu foco na IBM é ajudar os clientes a transformar os seus negócios e, para isso, tecnologia e novos modelos de mercado e de negócios são aplicados. Tá? Falando em modelo de mercado, eu sempre gosto de trazer algumas mentes brilhantes que transformaram o mundo que nós conhecemos, como, por exemplo, Ford, no início da década passada, ou melhor, do século passado, onde ele criou a ideia de automóvel, quando só se tinha carroças e cavalos, eram 100 milhões de cavalos e 25 milhões de cocheiros, que eram os motoristas da época. E aí ele costumava dizer que se ele perguntasse para os clientes dele, o que vocês gostariam de ter, o pessoal ia falar sobre... pensar no que eles conheciam. Gostaria de ter cavalos mais rápidos, carroças melhores, mais confortáveis, ou qualquer coisa assim, menos um automóvel. Como estava começando a era da máquina a vapor, ele pensou então em automatizar uma carroça, deixando ela o mais próximo possível de o que a gente conhece como um carro. A outra coisa é que, quando ele foi pedir dinheiro para fazer esse investimento, para fazer essa produção, os detentores da grana na época comentaram que não teria estrada para esses carros e não teria tão cedo uma infraestrutura para isso, então não fazia sentido o que ele estava querendo. E aí depois uma outra frase bem famosa dele é: quando o mundo tiver carros que eu vou fornecer, as estradas serão criadas para os carros esses que eu estou criando. O tempo mostrou que ele estava certo. Muito tempo depois veio Steve Jobs, falando sobre não faz sentido olhar para trás, deveria ter feito isso ou aquilo, mas sim inventar o amanhã. E que as pessoas não sabem o que querem até que nós mostremos a elas o que pode ser feito no futuro. Então, todos os dias a gente acaba percorrendo esse tipo de situação em algum canto do mundo, alguma ideia boa sendo morta e outras tantas nascendo e indo em frente. Exemplo no dia a dia mesmo, Uber, Waze e tantos outros. Necessidades que trouxeram a invenção, que trouxeram a tecnologia e o avanço. Diante disso, a gente vai na evolução da Revolução Industrial, a evolução disso,
e hoje em dia se chama de quarta revolução industrial, ou a era da robotização e da inteligência artificial, do blockchain, dos cyberfísicos. No fórum o último agora, o Fórum Econômico Mundial de Davos, o pessoal tratou bastante do trabalho do futuro, The Future of the Jobs, e se tratou também como é que a revolução industrial, que agora é a revolução tecnológica, e a evolução da era da computação para a inteligência artificial e para a internet das coisas, tudo conectado, vai permitir que fábricas, lojas, negócios, sociedade trabalhem e interajam cada vez mais de forma fluida. Para isso, a gente acaba entregando várias tecnologias, né, e empregando essas tecnologias, e para isso a gente precisa de skills ou conhecimentos, novos conhecimentos que levam a novas invenções. Então, por exemplo, nós estamos chegando na era do edge computing, do 5G, que está batendo a nossa porta, e o quantum computing, que tem um conjunto de empresas evoluindo, a IBM é uma delas, assim como outras, para ter uma nova capacidade computacional diante da capacidade necessária que a gente está atingindo de evolução. E aí a gente entra um pouquinho em inteligência artificial, que é o tema da nossa palestra, onde nós temos inteligência artificial de forma ainda simples. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que né, exemplos simpáticos do cotidiano, mas podemos chegar na codificação de máquinas, que é uma tendência nos próximos anos. O pessoal fala em 20 anos, mais ou menos, se fala também em 20.045 como sendo o ano da singularidade tecnológica, e aí isso vale uma outra palestra, tá, Rodrigo? Mas isso é interessante a gente avançar, porque ainda está muito longe, e não dá para ficar se preocupando com 2045, mas a gente vai avançar em projetos na área de inteligência artificial e na área de robótica cada vez mais, com o viés de completar os humanos, ou seja, fazer com que o ser humano seja mais efetivo, mais eficiente, mais produtivo e mais feliz. A gente trabalha muito, a imensa maioria das pessoas trabalha muito mais do que deveria, no sentido de não conseguir entregar efetividade, muitas vezes, né? A gente é improdutivo ao longo do tempo, as coisas ficaram mais complexas e demandam muito mais esforço das pessoas do que quando eram mais simples. A gente evoluiu em muita coisa, mas com certeza, vou dar um exemplo prático. Eu estou fazendo um projeto agora que 12 pessoas têm que analisar 6.000 processos durante o mês, e a análise tem que gerar um conjunto de pareceres. Na verdade, quando eles começam avaliando, o sistema começa avaliando 40 milhões de registros por mês. E acaba ficando 6 para as pessoas analisarem. É humanamente impossível. O que elas conseguem fazer? Elas conseguem fazer, no máximo, 500 casos por mês. Os outros 5.500 ficam de lado, porque é impossível dar conta disso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um projeto de machine learning que vai fazer modelo de propensão e clusterização e vai permitir que essas pessoas façam análise daquilo que precisa ser analisado. Porque hoje em dia elas não sabem nem dizer se o que elas estão analisando é o que deveria, ou se está sobrando muita coisa, ou se está faltando coisa. Então, os dados, a enxurrada de dados, como eu chamo, né, está fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar de forma muito mais eficiente na composição com tecnologia. Para isso, a gente usa serviços na nuvem. Aqui eu trouxe um exemplo que é a nuvem da IBM, assim como as demais também tem os serviços de inteligência artificial. Normalmente é por aí que começa um projeto. E dentro desses serviços nós temos machine learning, deep learning, rede neural, robotics e a parte de voz. Então, na verdade, ele simula, né, os sentidos de um ser humano de forma mais aprofundada e mais acelerada, com dados não estruturados e estruturado. Para isso, a gente precisa de pessoas mais capacitadas e cada vez mais treinadas para ajudar nesses projetos, e vocês vão ver algumas profissões novas bem inusitadas. Um dos trabalhos que está nesse futurodotrabalho.com, que é feito junto com o YouTube, com o LinkedIn, perdão, traz uma abordagem de habilidades humanas
no novo contexto das novas gerações e das novas tecnologias, pensando em atrair os valores humanos. E aí a gente pensa também nos soft skills, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Então é compor hard skills, ou seja, conhecimento técnico, com soft skills, que é conhecimento humano, e as duas capacidades interagindo com as tecnologias, com os negócios e com as pessoas. Aqui eu trouxe algumas profissões descontinuadas, algumas ainda em fase de extinção, porque, por exemplo, o relatório esse do Fórum Econômico Mundial aborda que 65% das crianças que estão na escola hoje terão uma profissão nova no futuro que nem nasceu ainda. Quando elas estiverem no mercado de trabalho, elas vão estar praticando uma profissão que a gente ainda não conhece. E isso está acelerado, né? Significa que a gente tem transição de carreira o tempo todo. Exemplo, essas profissões aqui, né? Telefonista. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar num banco, era a fase que estava finalizando, estava saindo a central telefônica, que eram através de pessoas, depois, mesmo assim, tinha um PABX automatizado, mas era uma central telefônica, coisa que hoje em dia, há bastante tempo, não se pensa mais. Data center é mais ou menos isso, tá? Claro que não vai sumir todos, mas muitos data centers vão acabar sumindo como sumiram os PABX, que eram os equipamentos de telefonia das empresas, e grandes empresas tinham equipamentos, tinha um data center equivalente para telefonia, para voz e transmissão, né? Mesma coisa, medidores, né? Com a internet das coisas, essa capacidade está sendo automatizada, assim como arquivos, todos digitais cada vez mais, como assessorista de elevador, que eu costumo brincar, qual foi a última vez que você pegou um elevador com assessorista? Eventualmente alguém levanta a mão e realmente aconteceu isso, mas é raro, né? Porque as coisas foram automatizadas e essas pessoas migraram para outras profissões. Está acontecendo e vai acontecer também com a parte de operação de caixas, seja no varejo, seja nos bancos, seja onde for, assim como no teleatendimento, telemarketing, né? A venda por telefone e coisas do gênero. Então, aqui nós temos uma pirâmide que mostra um pouco disso. Essa pirâmide aborda o que eu sei, a base da pirâmide é a maior quantidade de empregos, que são os empregos de rotina repetitiva e previsível. Esses são os que vão começar a ser automatizados cada vez mais. Tem alguns exemplos aqui. E a Europa e os Estados Unidos estão discutindo até um salário mínimo universal por conta disso. Mas não significa que essas pessoas todas não vão fazer mais nada na vida, elas vão migrar para outras profissões, tá? No meio da pirâmide, nós temos a parte de desafios conhecidos, mas soluções desconhecidas ainda. E é uma rotina mais intelectual, mais variável, mais imprevisível. Esse tende a ser automatizado a médio prazo, tá? Ou a longo prazo. São algumas profissões mais técnicas, ou até de médicos, de cozinheiros, de próprios developers, programadores, mas ainda assim já tem projetos de autoprogramação, né? E, por fim, no topo da pirâmide, né, o desafio e solução desconhecida, que é nenhum dia igual ao outro. Essas rotinas são menos prováveis de ser automatizadas, e aí entra uma equipe, um conjunto de profissões e equipes nessa linha que vão se manter mais tempo com esse tipo de atividade, mas mesmo assim ela vai se transformar agregando tecnologias, todas elas, né? Aqui tem um exemplo, que é um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostrou a percentual de automação para as maiores profissões, as com maior número de trabalhadores, né? Então, tem alguns aqui, eles listaram 10, e o percentual varia de 79 a 96, por aí. Então, um percentual bastante alto para esse conjunto de profissões que tende a ser automatizado. Essas pessoas precisam ser recapacitadas. Aqui um exemplo da Cognizant. Ela fez um estudo das novas profissões. Então, nós temos o auditor de viés dos algoritmos, porque tudo que o humano faz tem viés, então tem que ter uma contrapartida. Inclusive, na própria cloud nos projetos de inteligência artificial, a gente coloca lá
um verificador de viés, isso já está sendo inserido nos projetos, porque os humanos, mesmo que não queira colocar um viés, ele só conhece aquilo, logo ele traz o viés do que ele conhece. E o que ele não conhece acaba ficando de lado e poderia ser uma solução para aquele negócio. A outra profissão é o etnógrafo de dados, que aqui é como é que ele vou compor uma história sobre a interação dos consumidores com a marca. Esse profissional vai conseguir melhorar a experiência do consumidor através da história, da interação, né, através dos dados, portanto. Planejador de missões e valores, cada vez mais as empresas vão pensar em propósitos e para isso eles precisam conectar com funcionários, fornecedores e clientes, obviamente. Esse planejador de missões e valores é uma marca das empresas que vai ser bastante explorada. Neurotestador, que é como é que eu concebo, penso numa jornada para um consumidor baseado no contato que ele tem com as marcas físicas e digitais e como é que eu consigo testar a reação dele. Isso é uma outra profissão que vai acelerar alguns negócios. Engenheiro de lealdade é um outro que nasceu. Gerente de humor e empatia, isso aqui está sendo bastante usado, inclusive, em bots, né? E design de feedbacks e avaliações. Vou mostrar mais uma série de outras novas profissões. Gestor de Big Data e Data Science é bastante comum hoje em dia, apesar de não ter tanto assim, mas já tem profissão, já tem curso, vários cursos destinados a isso, mas nós temos engenheiro ambiental, gestor de resíduos, cada vez mais, engenheiro hospitalar, bioinformacionista. O que é o bioinformacionista? Ele vai tratar com a questão de uma conexão de biologia e biotecnologia com informação e dados. Especialista em telemedicina, porque a telemedicina agora vai explodir cada vez mais e a gente vai precisar ter pessoas capacitadas para ajudar, né, dos dois lados. Coordenador de conhecimento, porque as pessoas vão precisar adquirir cada vez mais conhecimento, elas vão precisar, então, de mentorias sobre isso. Gestor de inovação e de tendências. Gestor de e-commerce cada vez mais, porque agora a gente está entrando na era do QR Code, que vai estar integrado aos e-commerces e aos mobile commerces, e isso vai fazer com que a gente tenha uma capacidade de logística que vai ter que ser acelerada, e tem um outro viés que é a parte de logística, então vai precisar ter melhores especialistas de logística cada vez mais. Mesma coisa para novas habilidades, cinegrafista de experiência que tem a ver com aquele que eu comentei sobre neurotestador e neurociência do consumidor. Agente de memes, porque cada vez mais os famosos vão ter memes e eles vão precisar ter assessoramento, por incrível que pareça. Arquiteto digital já é comum, né? Consultor de design e segurança de avatares é um outro mercado que nasce. Mecânico de robôs, porque vai ter robô o tempo todo e a gente, seja profissional, seja pessoal, a gente vai precisar ter profissionais que tratem disso, assim como tem para eletrodomésticos. Engenheiro de exoesqueletos, que doideira é essa? A gente vai começar a ter coisas vestíveis. E essas coisas vestíveis vai ter que ter engenharia e vai ter que ter pessoas que consertem, pessoas que lancem novas capacidades, novas marcas e assim por diante. É uma nova maneira de tratar a tecnologia de forma vestível. Consultor de simplificação, porque diante de tanta complexidade, as empresas vão precisar simplificar, incluindo simplificar a própria estrutura, que aí entra o desorganizador corporativo. É como é que eu rearranjo as coisas na corporação, nas empresas, pensando em tudo isso que está acontecendo. Assim como empreendedor local, terapeuta experimental, engenheiro de produtividade, entre outros. Eu depois passo para vocês a lista e a descrição de cada uma. Aí a gente entra um pouquinho em projetos. Diante disso, quais são os projetos que alguns estão acontecendo? Está vendo? Está tendo um ruído aí, né?
O Bradesco com a Bia tem propaganda o tempo todo, mas foi o primeiro projeto de inteligência artificial num banco no Brasil. Em 2016 começou, e hoje em dia atende transações e as mais variadas conversas, né? O banco original também tem um assistente, então aqui tem uma linha de assistentes virtuais, mas eles fazem mais que assistente, eles estão no WhatsApp, eles estão na interação com o cliente, eles estão nas transações. O Banrisul, por exemplo, está usando Machine Learning para o gerenciamento de operações, a gente chama de AIOps, a inteligência artificial na operação. O Sicredi está usando na parte de atendimento ao consumidor, que eles chamam de associado, e ao colaborador, integrando o banco digital e o cooperativismo. O Banco do Brasil, além de ter projetos, e são vários, né, algumas dezenas de projetos de inteligência artificial, ele também criou uma escola de robôs. Então, tem profissionais sendo capacitados para treinar os robôs. Os robôs aí são os algoritmos que vão atender os clientes. O Boticário lançou um perfume com inteligência artificial. Em 2019, ele desenvolveu 2 fragrâncias. A grande vantagem é que o perfumista conseguiu combinar coisas, ajudado pela inteligência artificial. Ele reduziu para 6 meses o ciclo que normalmente varia, segundo eles, de 2 a 3 anos, tá? Então, é um outro modelo de trabalhar a confecção de perfumes. Tem para cerveja também, então tem nessa linha, tem para cervejas, tem para vinhos e outras capacidades de combinação. Nós vamos ver um outro caso aqui de combinação química também, tá? Esse aqui é interessante, que foi um projeto que chamou Cognitive Fashion. Esse Cognitive Fashion tem o link, está aberto com o código disponível para as pessoas poderem criar projetos para moda. Um deles foi o espelho virtual, né, o provador virtual, mas tem vários projetos lá no GitHub. Só procurar por Cognitive Fashion GitHub que vocês vão encontrar. O Catwalk é um outro interessante, é uma startup que nasceu com o desejo de mudar a interação do varejo com as pessoas usando inteligência artificial. Esse aqui eu vou entrar porque tem um vídeo bacana que eles lançaram e colocaram, eles lançaram um vídeo sobre como é que eles funcionam e criaram uma plataforma cloud chamada Catwalk Cloud, que você assina como um cliente e sai combinando estilos baseado nas tendências. Então eu vou abrir aqui, vamos ver se vai funcionar para nós. O Skype de vez em quando resolve não deixar eu fazer isso. Deixou. Imagine que vocês estão vendo aí também. Vamos ver se vai funcionar o áudio também. Tá funcionando aí, Rodrigo? Aqui tudo certo. Legal. Ginny, abre meu armário virtual. Combine meu escarpão preto. Ginny, mostre itens similares agora. Ginny, prepare looks para São Paulo, Moscou e Pequim. Ginny, mostre combinações no site da marca. Ginny, sincronize meu armário nesta loja. Ginny, pague com meu aplicativo. Então, a Ginny é uma startup brasileira que teve uma ideia através de uma ideação, usando um método garagem, avançou, plugou parceiros e criou uma plataforma bem interessante que está em expansão, né? A Ogilvy é uma agência de publicidade, ela já fez um projeto chamado Voz da Arte, né, que foi no Museu Pinacoteca, e agora ela lançou, a Pets, lançou um projeto que é um
um pet commerce. Então, o animalzinho escolhe o que ele quer comprar e, junto com o dono, ele vai lá e compra. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo que eles criaram. Pets, o maior pet center do Brasil, apresenta Pet Commerce. A primeira loja online onde o seu cachorro é quem escolhe o que quer comprar. É simples. Você entra no site da Pets, clica em Pet Commerce e mostra os produtos para o cachorro. Através de reconhecimento facial, a ferramenta vai detectar quando ele se interessar por um produto, mandando ele direto para o carrinho de compras. Para fazer isso, firmamos uma parceria com o Instituto Tudo de Cão, liderado por um dos melhores adestradores do Brasil, para classificar milhares de expressões de diferentes raças de cachorros, de acordo com a posição das orelhas, boca, além de sinais de relaxamento ou alerta. Depois, treinamos uma inteligência artificial ativada por reconhecimento facial para detectar os mesmos sinais identificados pelo adestrador, para cada uma das raças. E para completar, criamos a primeira experiência de navegação exclusiva para cachorros. Para construir a experiência de navegação, nós levamos em consideração a visão dos cachorros. Diferente dos humanos, eles enxergam numa escala de amarelos e de azuis. Além disso, como eles não prestam atenção em imagens estáticas, nós apresentamos os produtos todos em movimento e ajustamos a frequência sonora para que os dogs consigam perceber melhor o som. Pela primeira vez na história, quem vai comprar vai ser o cachorro, mas quem vai pagar vai ser você. Pet Commerce, tão simples que até o seu cachorro pode comprar. Alguns comentaram que não deu muito certo a experiência, outros disseram que realmente funcionou. Então, vocês podem testar nas suas casas aí, no site da Pet. Esse aqui é um outro projeto interessante que o Walmart lançou junto com a Bossa Nova Robotics. E eles lançaram um piloto e eles querem ampliar para... Eles chamaram de zeladores, né, autônomos. Esses robôs, então, ajudam as pessoas na organização e na gestão da loja física como um todo. Eles, segundo o Walmart percebeu, eles diminuem 80% do tempo gasto na contagem do estoque, que é um processo bastante até chato de fazer, né? Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. O que acontece então? Eles vão... Está acontecendo o seguinte, os humanos que faziam isso são agora os treinadores das máquinas, ou os pilotos de drones, ou digamos, o gestor do tipo de atividade digital que alguma máquina ou algum algoritmo executa, tá? Então, aquele é um exemplo. Teve um outro caso de um desafio de hackathon que a BRF pediu para organizar os produtos, eles perceberam que produtos desorganizados nas prateleiras vendem menos. Então, as marcas estão preocupadas em deixar tudo sempre organizado e sem misturar e ser fácil das pessoas encontrarem. Por conta disso, eles criaram um projeto usando muito similar a esse, mas usando câmeras, né, reconhecimento visual e alertando para quando está desorganizado para que imediatamente alguém arrume, em vez de ficar vários minutos ou até horas desorganizado, perdendo vendas. Outros dois exemplos
é 100% automatizado. Então, a Volkswagen criou uma experiência no Virtus, que é o manual cognitivo, e depois disso ela ampliou para a linha de produtos, começou no Brasil e foi para a Alemanha e para o mundo todo, tá? Então, aqui tem um vídeo que mostra um pouquinho sobre isso. A capacidade máxima que o eixo traseiro do Virtus suporta é de 790 kg e o volume do porta-malas é de 521 litros. Viu? O Virtus é o único carro do mundo com a tecnologia de inteligência artificial Watson da IBM. E o cliente ainda consegue agendar revisões pelo aplicativo, clicando no menu Serviços. E para você, vendedor, obter o manual cognitivo é muito simples. Baixe o aplicativo na Google Play ou na Apple Store e cadastre-se com os dados do Virtus de test drive de sua concessionária. Use sempre, principalmente quando for fazer um test drive com o cliente. Vamos lá? E hoje eu estou aqui com o Adriano, que será o nosso cliente. Tudo bem, Adriano? Tudo bom, Fábio? Antes de começar o test drive, mostre para o cliente como funciona o manual cognitivo fazendo algumas perguntas. Por exemplo, qual a potência do motor? O motor do seu Virtus é o 200 TSI Total Flex. Se estiver usando gasolina, a potência chega a 116 cavalos. Já com etanol, chega a 128 cavalos. Adriano. Por aí vai. O resto do vídeo vai mostrando as mesmas funcionalidades, só vai mudando o tipo de funcionalidade, então eu vou avançar aqui. Os vídeos estão disponíveis no YouTube, tá? Ou nas páginas das empresas. Um outro exemplo aqui é da L'Oréal. A L'Oréal entrou na linha da da indústria 4.0, perdão, através da internet das coisas e de inteligência artificial e robotização. Ela criou então uma solução de manutenção preditiva. Vou mostrar para vocês aqui, também está no YouTube. As you can see, we are surrounded by information. Agility for us is about being able to decode this information, to take the right actions and right decisions at the right time. It's not about a technical challenge, and not only, it's also a human challenge. We have 1 billion consumers, and they are all different. They are more and more demanding. They want products that are tailored to their needs, to their skin tone, to their skin type. It became an imperative for us to be more and more agile, to develop new design thinking sessions. We identified about 30 different projects that could answer the pain points in our shop floor. One very tangible example was the developing a mobile application. L'application permet d'effectuer mes changements avec rapidité et efficacité. Ça m'aide à anticiper certaines tâches au niveau de la qualité et au niveau de la sécurité pour la production. What we've developed in such a short time frame have solved pain points, issues that were unsolved so far, that have enabled us to be much more flexible and agile. Having the Watson IoT platform is a solution that enables us to gather all the data that we are able to get from the different sensors that we have on our manufacturing line. At the same time, this platform is a way to take the information from our consumers. If they want to customize or personalize some products, we are able, thanks to this platform, to collect this data and send back to our packaging line. Thanks to artificial intelligence, we are now able to understand the root causes of some of our problems. I'm convinced that artificial intelligence will help us in getting more and more efficient, while at the same time improving our performance of our operations. So moving such a large organization to be as agile and flexible as a startup is a challenge. We like challenges. Então, a dificuldade das indústrias em geral é conseguir personalizar produtos num tempo curto, já que é uma esteira de produção e fica muito complicado você ficar mudando customizações de produtos. E, ao mesmo tempo, o consumidor quer personalizar. Então, essas duas coisas são difíceis de
conciliar do jeito tradicional. Para isso, as empresas estão fazendo esses processos de inovação para conseguir alinhar a expectativa do cliente de personalização e praticamente tratamento individual versus produção de produtos. Um outro exemplo foi a Gerdau. A Gerdau fez um projeto de aços especiais. 70% do que a indústria automotiva compra de aço especial é a Gerdau que produz. E eles levavam 28 dias para entregar um pedido. Eles conseguiram, com inteligência artificial, usando um método similar ao do perfume, similar a outros, que é a composição química, através de basicamente 3 serviços: entendimento de documentos, de PDFs e especificações técnicas, chatbot para interação com o humano e a parte de automação. As 3 capacidades fizeram com que eles reduzissem para 2 dias esse tipo de entrega. Então, eles estavam perdendo 40% dos negócios por conta do tempo de entrega. E também era muito customizado. Cada pedido é praticamente um pedido único para cada cliente. Então, aqui vocês vão ver um pouquinho sobre mostrar como é que funciona a ISA, que é o assistente que faz a combinação química do aço especial, e aí, junto com o engenheiro, já coloca em produção assim que termina a composição. Claro que tem ele vai ajudando a especificar, mas eles levavam muito tempo, né? Vocês viram que são dezenas de dias, são 4 semanas praticamente para fazer o que foi reduziram. Eles dão um prazo de 5 dias agora, em vez, apesar de acabar em 2, eles ainda estão deixando um prazo, um tempo de espera, mas vai reduzir ainda mais. Significa que eles ganharam, toda a cadeia ganhou com isso, né? As empresas que estavam aguardando a produção, aí a decisão do engenheiro. Isso vale para vários outros casos. A mesma coisa para a oncologia. O médico pode fazer uma análise usando o Watson for Oncology. O Mãe de Deus estava usando isso, inclusive, para ver uma segunda opinião, tá? Então, eu vou avançar aqui, porque o nosso tempo está curto. Ele vai fazer a mesma coisa para outros componentes, tá? A Renfe, que é uma empresa espanhola de trens, ela precisava, agora, por conta do Covid, analisar uso de máscara e temperatura das pessoas. Então, eles criaram com câmeras de termocaptação e também a plataforma, né? E aqui no outro lado, vou parar esse aqui, porque vocês já entenderam, ele mostra em vermelho quem não está ok, aí dá o alerta, e aqui a temperatura. Então, o pessoal pode agora ter os alertas de temperatura e de compliance ou não com o procedimento de máscara a partir de uma câmera com capacidade de reconhecimento. Então, se tiver alguém com temperatura elevada, ele vai alertar. Então, os projetos da era Covid já. Assim como vários outros de internet das coisas, inteligência artificial e blockchain. Então, por exemplo, a Yara fez um projeto para 600 mil agricultores terem em tempo real previsão meteorológica e análise de danos à cultura, as plantações. Eles querem cobrir boa parte 7% do planeta com essa capacidade, essa plataforma, usando internet das coisas e inteligência artificial, perdão. O TradeLens é da Maersk. Eles fizeram um projeto global de logística, tem 50 portos conectados hoje em dia, que acompanham os containers da empresa, né? Aquele que sai do navio, vai para o caminhão, chega no destino, volta para o caminhão, volta para o navio, vai para outro lugar. Eles tinham um problema de entender o que tinha dentro, se estava vazio, se estava cheio, se a mercadoria tinha sido danificada. Eles criaram um projeto em parceria com a IBM, bem interessante, virou uma joint venture, isso é uma plataforma que a empresa assina, no caso dos portos, por exemplo, eles podem assinar a plataforma e sair usando. O Food Trust é similar, era por conta de problemas de rastrear a alimentação, como aconteceu na carne fraca aqui no Brasil, que foi o BRF e o Carrefour também. Então, eles tinham um problema de rastrear alimento e também decidir se precisava eliminar algum alimento ou não. E agora, no caso, com a plataforma Food Trust, que é uma plataforma de blockchain também, baixou para segundos o que levava dias.
Conclusão disso é que, além das capacidades de técnicas, hard skills, a gente também tem, e foi apontado nesse mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial, os soft skills. E eles vão mudando. Em 5 anos, por exemplo, alguns mudaram e alguns sumiram, né, do que estava sendo previsto, dando lugar a outros. Mas os soft skills têm que andar em paralelo, junto, de braços dados, com os hard skills, ou a capacidade tecnológica de conhecimento. E a dica é estudar, estudar, estudar. Então, aprendizado é o que traz a capacidade de se reinventar na carreira. E no LinkedIn tem algo, eu coloquei que também, você pode procurar lá, tem também algo similar de soft e hard skills mais comuns procurados pelas empresas neste momento, que vai mudando também, né, pessoal? Tem alguns cursos online aqui que são gratuitos, Cognitive Class é um deles, e o OpenPTech é outro. É uma plataforma que permite você ter, de forma online e gratuita, acesso a essas capacidades, essas tecnologias, essas capacidades, treinamentos, e tanto para professor quanto para aluno, de forma online. E alguns livros que eu também costumo trazer. Tem um conjunto de livros bem interessantes, depois eu passo o material. Certo, Rodrigo? Atrasou um pouco? Não, tá perfeito, tá ótimo, Francis. Te agradeço, então, pela tua fala. A gente pegou aqui várias perguntas no chat do pessoal e eu estou tentando... Tem várias perguntas relacionadas e eu vou tentar te passar, então, um compilado delas, né? A grande maioria das perguntas dizem respeito às habilidades, às skills que esses novos jovens, né, de hoje em dia vão ter que adquirir ao longo das suas formações de maneira que eles se tornem competitivos, né, no mercado, que eles sejam empregados no futuro, que é isso que a gente quer, né? Então, por exemplo, a Sadi Perinfa fala que hoje se fala muito em competências, que o profissional do futuro possivelmente é aquele que vai ter capacidade de resolver problemas e oferecer soluções. Tu acha que é essa a visão, né? Esse cara mais genérico, mas que lide bem com problemas. Acho que principalmente tu falou aí nesse slide, né, de soft skills. E aí é mais um gancho ainda com a pergunta da Patrícia Wendling, de como é que tu vê a posição do historiador do Yuval Harari, que ele diz que os trabalhadores não qualificados que ficarão desempregados, se eles não estiverem habilitados para trabalhar lado a lado junto com a IA, né? Então é mais ou menos uma mescla dessas 2, 3 perguntas aí. Legal, obrigado, Rodrigo. A questão dos soft skills, eu também conhecido como meta skills para alguns, criatividade, por exemplo, é tratado tanto como meta skills como soft skills, mas sim, cada vez mais as pessoas precisam se capacitar em solução de problemas, em criatividade, né, exercer a criatividade, em ter interesse se interessar pelo problema e não pela solução. O pessoal costuma brincar até que é se apaixonar pelo problema. Empatia é outra coisa importante, que a gente costuma colocar vestir o calçado do cliente, né, vestir o sapato do outro e se colocar no lugar daquela pessoa para saber como resolver e como ajudar. Inteligência artificial é um meio, não é o fim. Então, pensando agora nas pessoas que não vão ter acesso ao estudo, né, às capacitações, é mais ou menos como eu comentei no início sobre os cocheiros. Eles tiveram que a imensa maioria deles procuraram outro trabalho porque não poderiam mais conduzir as carroças. Mesma coisa as telefonistas, que ficavam colocando os pinos naquele aparelho que fazia a ligação telefônica quando era necessário, ou assessorista de elevador, ou tantos outros. Sim, mas é importante que a sociedade, as universidades, as escolas, o governo e as empresas se unam para ajudar nisso. Não dá para simplesmente achar que as pessoas sozinhas vão conseguir, todas elas, se dar conta disso e se capacitar. Uma coisa, mais ou menos como essa era de pandemia. A solidariedade é que vai fazer isso seguir em frente, né? A capacidade de autoajuda, enquanto perceber que eu preciso, e ainda a capacidade dos demais em ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. E muitas pessoas precisarão, sim, de ajuda. Claro.
estão nem vendo acontecer. Quando vê, já foi. Mais ou menos como o Uber versus o táxi. Claro, claro. E nessa linha se fala muito, já começa a se falar vários grandes nomes da área de IA, né? Da questão da renda universal, né? Uma renda mínima básica, principalmente para proteger, né? E aí, independente, aí não é uma conversa, não é questão de comunista ou nada desse tipo, a gente sabe que é simplesmente uma realidade, tendo em vista esse cenário e essa transformação que a IA tem o potencial de trazer nesses próximos anos, aí, digamos, né? E eu queria ver contigo também, Francis, tem mais uma pergunta do Andreus. Ele fala que, pensando nessas profissões, né, que teoricamente a gente tem profissões que são mais protegidas, né, do que outras em termos do impacto da IA, e que uma delas seriam aquelas ligadas ao ensino, ou principalmente ao ensino superior. E o que tu enxergaria de tendência para a área de ensino nesses tempos de transformação, nesses tempos de inteligência artificial? Legal. O que eu tenho visto é que todas as áreas vão precisar acompanhar essa tendência. E os profissionais de ensino não são diferentes, não ficam alheios a isso. Eles precisarão incorporar isso nas aulas e nos estudos, nas pesquisas, acompanhar isso de forma próxima, incorporar algumas das capacidades. Não estou falando que o professor tenha que saber machine learning e ser um cientista de dados, mas sim que ele saiba o que está acontecendo. Assim como a gente tem pós-graduação e MBA para a área de negócio que trata desses assuntos. E, digamos, pílulas de conhecimento em relação ao assunto. Assim, por exemplo, um professor sabe utilizar tecnologias, seja o Skype, seja o Zoom, seja o celular, seja o Facebook, o Netflix, são tecnologias que estão no dia a dia das pessoas. Eu vejo inteligência artificial como sendo mais uma coisa no dia a dia das pessoas. Mas, na minha opinião, vai chegar uma hora que vai estar na escola, no ensino fundamental ou médio, como português e matemática. Perfeito. Aliás, matemática é uma das coisas que as pessoas também vão ter que aprimorar, porque é a base para tudo isso. Perfeito. Mas isso vai ser dia a dia, tal qual tantas outras coisas são nossa rotina, né? Claro, claro. E França, aproveitando para fazer o gancho, né, a gente sabe que a PUC, então, do Rio Grande do Sul está inclusive com inscrições abertas para o nosso novo curso, o nosso curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, justamente porque a PUC vai ser um curso de destaque, o primeiro curso de bacharelado no sul do Brasil, principalmente porque a PUC do Rio Grande do Sul está muito alinhada, né, com essas tendências, já enxergando e já imaginando esses cenários futuros. Uma última questão, Francis, para a gente fechar aqui, para fechar esse nosso momento, essa nossa conversa. Bem no início lá, tu chegou a pincelar um pouco sobre singularidade, e aí só para adiantar bem rapidinho, a singularidade seria aquele momento em que a máquina, né, adquiriria algum grau de consciência, alguma visão sobre si enquanto ser existente, né? E existe das mais diversas previsões, né? A gente tem previsões tanto para 2045 ou 50, a gente tem previsão para 2100, e eu costumo dizer que eu sou muito pessimista, não sei se é porque eu trabalho diretamente na área, as minhas previsões são sempre de lá para 500 anos, de repente, mas pode ser porque eu sou muito pessimista. Mas eu queria saber um pouquinho de ti, qual é a tua previsão, em particular, como profissional da área, né? Perfeito. Inclusive, eu tinha slides disso, eu tirei porque isso causa muita polêmica. Para quem não está no dia a dia, assusta, e é muita especulação, não tem nada de prático nisso. Tem muita manchete, enfim. Eu até tirei os slides, eu posso incluir e repassar, porque toda informação pública está na internet, né? No que nós costumamos falar sobre isso? Está muito longe ainda. Sim. A gente não sabe o ano, mas sabe que vai ampliar o uso de tecnologias, ampliando, por conta disso, a capacidade humana de fazer. A única referência que as pessoas tinham era um mapa no papel. Hoje é um mapa colaborativo. Ampliou, né? Pode ser até um mapa para negócio. Coloquei no slide, mas que a gente vem trabalhando vai mudar
junto com 5G ainda mais. Então, essas coisas vão fazer com que a singularidade, eu acho que vai até mudar o nome disso em algum momento, a capacidade de androides, que é mais ou menos, né, os humanoides fazendo as coisas junto com os humanos, vai chegar em algum momento, sim. Não sei, não chutaria o ano disso, né? Provavelmente eu não estarei vivo para quando isso acontecer. Perfeito, perfeito. Então tá, infelizmente nosso tempo é curto, né? Nosso tempo é super curto, então a gente está chegando no final dessa última palestra da Feira de Carreiras 2020. Então, em nome de toda a equipe do PUC-RS Carreiras, eu quero te agradecer, então, Francis, pela tua fala. Eu também quero agradecer a todos e a todas que estiveram conectados conosco. Fica à vontade, Francis, para fazer um último comentário e já te dou boa noite. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a todos que participaram, aos espectadores, né, a PUC e a toda a turma que montou essa jornada de carreiras. Parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz de saber que temos um curso de graduação em andamento. Importante para o país e para os jovens, né? Jovens ou não tem um jovem, pode ser jovem de espírito também. Agradeço a oportunidade, em nome da IBM, em nome da própria tecnologia que eu represento, e fico à disposição para novas jornadas. Aí. Perfeito. Obrigado, Francis. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau.